homem cujo nome chamava Adão, Deus ele dá uma ordem, e a ordem ao qual Deus tem dado a Adão. Adão, por sua vez, ele desacata a ordem de Deus e põe a culpa em alguém que estava do seu lado, ao qual Deus ele tem dado para assim ser sua companheira. Ora, vemos que Adão agora ele vai sim por desculpa a alguém que estava do teu lado, talvez alguém que se encontra do seu lado. Eu não refiro assim a tua esposa, seja lá em todas as classes. É necessário nós atentarmos para algumas decisões, porque uma decisão vai gerar vida, outra decisão vai gerar morte. Entendemos que Deus agora ele tem um projeto com o patriarca Abraão. Deus ele tira de uma terra estranha e traz a Abraão agora a evidência, porque alguém que não era conhecido, alguém que ninguém sabia a história, a não ser aquele povo de dos caldeus, vai ver agora Abraão sair com tua família, alguns de tua parentela, e peregrinar diante de terras e terras, debaixo de uma promessa, ao qual não foi do homem, certo que Deus ele se apresenta a Abraão uma certa vez e diz que acerca de toda promessa ele fala que ainda que Deus ele diga que a descendência de Abraão seria como a areia do mar e as estrelas do céu, este mesmo Deus ele diz que vai chegar um tempo, um período, que o teu povo vai ser levado cativo e vai servir o Egito por 400 anos. Ora, vemos que a promessa de Deus se cumpre em Êxodo, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu olho o projeto de Deus, ele está sempre se referindo a um cativeiro, porque a opressão do homem se começa a se levantar, porque uma nação que se encontra dentro de terra estranha começa a se prosperar, começa a multiplicar. Isso não é promessa do homem, não é o homem que está fazendo, mas muitas das vezes o homem na terra, com o teu poder terreno, não entende e quer parar o crescimento ao qual Deus tem determinado. Nós podemos ver dentro das Escrituras Sagradas que Deus ele levanta um homem que se encontrava naquela terra estranha, cujo nome chamava Moisés. E agora Moisés vai ser legislador, libertador, debaixo da mão de Deus, para com aquele povo. Mas nós vemos que mesmo Moisés, ele tomando a iniciativa para se livrar dos teus irmãos, vai se levantar agora aquele que era para apoiar, para dizer que ele não é juiz e não foi constituído perante a terra para se libertar ele. Nós podemos ver que o ser humano é povo de coração duro, é um povo rebelde, ao qual troca o bem pelo mal, o mal pelo bem. Nós podemos observar que muitas das vezes o homem em si, ele quer estar, louvado seja o nome do Senhor, com poder terreno, e esquece do poder, aleluia, que vem dos céus. Ora, vemos que este mesmo Moisés, ele agora vai passar por um processo, porque alguém que se encontrava dentro do palácio perde o conforto do palácio e vai para o deserto vagando como um foragido. Ora, vemos que no deserto não tem casa. Ora, vemos que no deserto você não vai achar mercado, você não vai achar, louvado seja o nome do Senhor, uma mesa posta como Moisés ele achava dentro do palácio de Faraó. Mas podemos entender que o projeto de Deus é um projeto ao qual Deus ele não precisa de homens para assim estar operando o que ele já tem propositado. Entendemos que este mesmo Moisés, ele para agora na terra de Midian, e Moisés se começa uma nova vida, uma nova história. Não tem veste real, não tem palácio, mas tem uma casa de um homem ao qual era sacerdote naquela terra. Então nós notamos que Deus, ele nos direciona sempre ao lugar correto. Entendemos que Moisés agora se começa a construir uma nova vida, uma nova história. Ali ele tem 2 filhos por 40 anos. A vida de Moisés para no deserto de Midian. Agora Deus se apresenta por intermédio de uma sarça ardente. Sarça ardente, louvado seja Deus, era uma árvore pequena que no deserto, diante do teu sol escaldante, ela se consumia automaticamente. Mas esta era aquela que o fogo consumia e não se apagava. Esta era aquela que o fogo ainda queimando, ela estava como labareda viva. Sabe por quê? A opressão de Faraó, louvado seja o nome do Senhor.
O jugo pode até ser pesado, mas Deus, como Ele adentra no recinto, Ele muda toda a história, ainda que esteja queimando, esteja ardendo. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? O cativeiro vai ser quebrado, vai haver uma nova aliança. Eu vou preparar, louvado seja Deus, um lugar, porque eu tenho um propósito com o meu povo. E o homem, se ele não entende, sabe por quê? Porque o jugo, quanto mais estava pesado, ele dizia: eu vou implantar uma carga mais pesada ainda, ao qual eles não vão suportar. Mas aqueles que estão debaixo da promessa de Deus não tem jugo pesado, sabe por quê? O próprio Jesus, ele vai converter o jugo pesado em um jugo leve e suave. Glória a Deus, glória a Deus. No tempo que você não consegue se equilibrar, eu vejo Deus te sustentando. No tempo que você até diz o cativeiro se encontra, louvado seja o nome do Senhor, tão grande que eu me encontro prestes a desistir. Sabe por quê? Nada muda, a carga é maior, a carga de peso é maior, porque o ombro está cansado, as costas estão cansadas, os joelhos se encontram cansados, não consegue ficar de pé. Mas esta noite eu venho para te dizer: todo cativeiro ao qual o adversário ele tem implantado sobre a face da tua vida, sabe por que foi implantado? Porque Deus permitiu, mas a determinado tempo Deus ele vai se apresentar e vai dizer: sou eu que quebro o cativeiro, sou eu que renovo, louvado seja o nome do Senhor, a história, porque eu tenho um projeto, eu tenho um renovo, e a terra vai ser confundida, porque a promessa e o propósito é Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E notamos que agora começa outra história, a época, o período do juízo, onde levanta-se como juiz Baraque, Débora, Eudes e alguns outros juízes como Sansão. E louvado seja o nome do Senhor, nós entendemos que todavia que o povo de Deus, ele estava, louvado seja Deus, em extremo repouso, se levantava uma nação e vinha para saquear, louvado seja Deus, a fazenda, saquear o povo, louvado seja o nome do Senhor, tentar levar o povo para a terra estranha. É o que nós vemos, irmão. Então, quando se começa agora, eu entrando dentro do Salmo de número 137, eu vejo agora o salmista, ele diante, louvado seja Deus, a face do Senhor, expressando o teu lamento e dizendo que alguém ao qual tem levado cativo te pede para entoar um louvor, louvado seja o nome do Senhor. A resposta é: porque eu entoarei louvor em terra estranha. Quando eu noto este salmista, ele falando acerca do momento que ele se encontra, a tua lamentação nos traz, louvado seja o nome do Senhor, uma grande história ao qual, como nós observamos, louvado seja Deus, o cativeiro da Babilônia, nós vemos que não é um cativeiro ao qual o povo ele tem que passar outrora, não, porque é um cativeiro que agora Deus ele não leva até o deserto, Deus agora ele não faz cair maná do céu, Deus agora ele não envia teu anjo para ir diante do povo. O povo agora se encontra em uma opressão terrível, o povo agora se encontra, louvado seja Deus, desanimado, o povo agora se encontra, louvado seja o nome do Senhor, sem expectativa de vida alguma. Sabe por quê? Deus se calou, deixou lá por 40 anos, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu observo o salmista ele se lamentando, eu vejo que uma culpa está tão grande diante do coração, e agora ele está se expressando e está dizendo: se não for Jerusalém a minha maior alegria, que a minha língua se apegue a meu paladar. Sabe o que ele está dizendo? Talvez ele estava diante da tua lamentação, falando com Deus e dizendo: Senhor, me tira deste lugar. Sabe por quê? Porque eu creio na tua justiça, Deus. Mas quando eu olho ele falando acerca da justiça, acerca daqueles homens ao qual tem levado cativo, eu vejo que agora falta força para adorar. Sabe por quê? A harpa está pendurada ao solgueiro da Babilônia, não tem mais quem adore, não tem mais quem louve, não tem mais quem pregue, porque o templo está corrompido. Ora, vemos que a Babilônia agora impera e opera em meio àquele povo, aonde talvez alguém que estava com o coração centralizado a adorar, a corrupção era tão grande que não tinha mais força. Sabe por quê? Acabou agora a esperança. Aleluia, glória a Deus. E observamos, irmãos,
Glória a Jesus. Que tudo que a gente Glória ao faz Espírito em Santo meio à de obra Deus. de Deus, Aleluia. Glória a Deus. sem cativeiro, aleluia. Ainda que não esteja preso, vai ser perseguido, louvado seja Deus. Ainda que não seja perseguido, vai ser caluniado, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que não seja caluniado, vai ser humilhado, louvado seja Deus. Vai ser desprezado, vai ser rejeitado. Mas o que eu quero te dizer esta noite dentro desta palavra é que Deus, ele se apresenta na hora e no momento ao qual você se encontra diante do ato, louvado seja Deus, improvável, para que o homem ele olhe e diga: talvez vai parar ali, talvez vai estacionar do jeito que está, não vai mais adorar, não vai mais pregar, não vai ter tempo para adentrar. Mas esta noite eu quero te dizer uma coisa: a expectativa, louvado seja o nome do Senhor, da fé renovada na minha e na tua vida, é no momento como o cenário se encontra diante, a gente diz dentro do nosso coração, comigo mesmo, dizendo: talvez Deus, este é meu último dia que eu adentro o templo. Sabe por quê? Tem momentos na nossa vida, irmão, que bate uma depressão espiritual tão grande que nós queremos ficar igual a Elias dentro da caverna. Sabe por quê? Porque muitos são os perseguidores, mas Deus está dizendo: eu vou me apresentar, eu vou remover o cativeiro. Segura mais um pouco, porque a promessa está de pé. Glória a Jesus. Promessa de pé. Aleluia, glória a Deus. A saber que o projeto agora não é mais pedir para Deus fazer justiça dentro do tempo determinado. Sabe por quê? Porque agora nós estamos vivendo pela fé e conduzidos pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Agora, aquele homem ao qual serve a Deus, os dois homens, ele não vai pedir para Deus destruir aquela nação, não. Ele vai pedir agora para Deus estar operando em meio o louvor, em meio a oração. Sabe por quê? Aquele povo da Babilônia durou 40 anos. Talvez a força foi tão pequena que nem se reunia para congregar. Mas quando eu olho Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, Paulo e Silas sendo açoitados, Paulo e Silas sendo presos, Paulo e Silas sendo humilhados, eu vejo Paulo agora e Silas tomando a iniciativa e dizendo: as coisas estão feias, o período está caótico, não há momento para a gente estar, louvado seja o nome do Senhor, trazendo essa diversidade, dizendo que não tem mais jeito. É momento da gente compreender que Deus ele é conosco. Vamos abrir a boca, vamos adorar, vamos abrir a boca, vamos orar, vamos abrir a boca, vamos entoar louvores a Deus. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo da fé, Cira. E se você está comigo, Cira, começa a adorar, começa a orar. Sabe por quê? O terremoto vai acontecer, Jesus vai se apresentar, e aqueles que estão nos oprimidos vai ter que conhecer o poder de Deus e conhecer, irmão. Glória a Jesus. Conhecer o porquê. Em vez de Paulo pedir justiça, Paulo vai ver um homem pegando a espada e tentando se matar, e vai dizer: peraí. Ele vai perguntar: o que farei? Confessai que o Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus, porque será salvo tu e tua casa. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Agora tudo nos leva ao arrependimento. Não importa se o irmão te xingou, te caluniou, não importa o que ele fez a teu respeito. O que importa é que nós devemos botar o joelho no chão, louvado seja Deus, e orar pela vida daquele que um dia tentou nos perseguir, orar pela vida daquele que um dia tentou nos humilhar, orar pela vida daquele que um dia tentou nos levantar um falso testemunho. É verdade, tentou Deus. nos julgar. É verdade, Deus. Um período tão difícil, aleluia. É assim mesmo. E muitas das vezes dá vontade de pendurar nossas harpas. É assim mesmo, perante Jesus. o salgueiro da Babilônia. É Sabe assim por mesmo, quê? Jesus. Porque a perseguição é tão grande, aquele povo não tinha força para se levantar, aleluia. E nós podemos ver que nós não somos diferentes, sabe por quê? Porque quando o tempo, o período está difícil, a gente vê que nós fraquejamos, irmão. É assim mesmo, Jesus. E que nos levanta, nos toca, nos dá Aleluia. força para resistir Glória a o período Deus, mal. glória É a o Espírito Deus. Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aí nós notamos que para uma obra ser concretizada,
dentre a nossa vida que vivemos pela fé diante do cotidiano do Evangelho, nós podemos observar que a condução do Espírito Santo não nos leva a ter uma vida de luxo, não nos leva a ter uma boa casa na beira de praia, não nos leva a ter um carro do ano de luxo, não. Nós observamos dentro das Escrituras Sagradas que o próprio Jesus Cristo, ele veio, o único transporte dele foi uma jumentinha, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que já era previsto, foi profetizado em Zacarias capítulo de número 13, louvado seja o nome do Senhor. Alegra-te, ó Jerusalém, porque o teu rei, ele vem em cima de uma jumentinha, louvado seja o nome do Senhor. Então tudo que nós estamos vivendo já foi predito, está escrito. É notório que a palavra de Deus, ela é tão viva que a cada dia, a cada momento, a cada segundo nós podemos contemplar as maravilhas de Deus que já foi predita. É por isso que eu me alegro, irmão, diante da escassez, diante a fartura,